Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Kids Club Time é um momento muito louco para juntar toda a família lá em casa. Há história, há versículo, há perguntas e risadas. Venham todos juntos, é muito divertido. Kids Club Time tem histórias da Bíblia mesmo incríveis. Kids Club Time, não precisas de ser um sabichão. Kids Club Time, entra na onda e curte o som. Kids Club Time, é muito bom. Isto é o Kids Club Time. Olá crianças, bem-vindos ao primeiro Kids Club Time do novo ano. Olha, espero que tenham tido um Natal muito fixe e também espero que o ano novo esteja a correr bem, agora 2023. Será que vocês já tinham saudades do Kids Club Time? Eu acho que sim. Então, sentem-se agora aí em casa com os vossos irmãos, ou com a mãe, ou com o pai, e a primeira coisa que vamos fazer é lembrar o versículo desta semana. Foi o primeiro que aprendemos deste novo ano e é muito simples. Estão prontos para dizer comigo? Vamos a isso então. É assim. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Salmo 23, 1. Vamos repetir outra vez? Então, mais uma vez. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Salmo 23, 1. Só mais uma vez? Digam lá vocês então. Muito bem. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Salmo 23, 1. Olha, vamos então aprender a nossa história, não é? Como ouvimos até no domingo, alguns de nós. Vocês já alguma vez estiveram assim no alto de um monte, onde têm vistas por todo lado, conseguem ver os rios, conseguem ver as árvores, têm vistas espetaculares? É bom, não é? É mesmo fixe. E não sei se alguma vez algum de vocês já esteve assim à noite, se calhar no acampamento, a ver as estrelas, a olhar para o céu e vemos as estrelas por todo lado, montes de estrelas. Se calhar sim, não é? Olha, havia um rapaz que passava o tempo todo dele ao ar livre. Sabem o que é que ele fazia? Qual era a tarefa dele? Ele era pastor. O pai dele chamava-se Jessé. E tinha um rebanho muito grande. E o rapaz chamava-se David. E ele passava os dias a vaguear pelos montes, a passear em busca de erva boa para as ovelhas. Agora, ele levantava-se cedo de madrugada e começava a andar. O David, ele tinha que estar sempre alerta para não perder nenhuma ovelha nem nenhum carneirinho. Quando começava a fazer muito calor, ele tentava encontrar um rio, ou um riacho, uma ribeira, onde as ovelhas pudessem beber e descansar à sombrinha. Depois, mais tarde, lá iam eles pelos montes. De noite, às vezes, ele juntava as ovelhas no curral, ou então fazia fogueiras para meter medo aos animais selvagens. E lá ficava o David, sozinho, a olhar para as estrelas, a pensar nas coisas. Mas sabem uma coisa, crianças? Ele nunca se sentia só. É verdade, ele olhava para toda a criação e ficava cheio de alegria a pensar que o Deus que criou isso tudo era o seu amigo. E de noite, quando ele olhava para as estrelas, ele sentia-se tão pequenino no meio daquela imensidão e ficava admirado, pois sentia que Deus estava com ele, apesar de ele ser tão pequenino, David, não é? E David dizia assim para Deus: não estou sozinho, Deus. Tu és o meu pastor. És tu que cuidas de mim, como eu cuido das minhas ovelhas. Tu ajudas-me a encontrar pastos verdes para as ovelhas comerem e sítios fixos para descansar com as ovelhas ao pé do rio. E tu, Deus, proteges-me quando eu estou em perigo. Então, David começou a inventar uma canção sobre isso. E essa canção até aparece em Salmos com um versículo que aprendemos. Ele dizia: o Senhor é o meu pastor. Nada me vai faltar. Bem, às vezes era muito perigoso ser pastor, sabem? Era uma tarefa que nem sempre era muito fácil. Todos os dias, o David treinava com a sua funda. O que era a funda? Era uma tira de couro com uma corda atada em cada ponta.
Ora, ele segurava nas duas pontas, metia uma pedra na tira de couro e fazia aquilo andar com muita força à volta da cabeça. De repente, largava uma das pontas e a pedra ia com muita força contra qualquer objeto que ele mirasse. Ele às vezes atirava contra árvores ou contra pedras. E olha, e treinou até ter uma pontaria perfeita. Pois ele nunca sabia, não é? Se ia sair ao encontro de um animal selvagem que quisesse roubar as ovelhas ou matar as ovelhas e comê-las. Bem, ele às vezes ele tinha que estar sempre alerta, não é? Mas ele não tinha medo, porque ele sabia que Deus estava sempre com ele. Às vezes tinha que passar assim por passagens e desfiladeiros assim com muitos sombrios e escuros e perigosos. Mas ele dizia: Deus, tu estás comigo, não vou ter medo nenhum. Ora, certo dia aconteceu uma coisa mesmo perigosa. Passou lá um leão dos montes e vinha para comer as ovelhas. David gritou: ajuda-me, Deus, ajuda-me! E saltou para a frente do leão com o seu cajado e feriu o leão. O leão ia levantar-se, mas o David agarrou-lhe nas barbas do leão e feriu outra vez e conseguiu matar o leão. Uau! Incrível, não é? Na outra vez, foi um urso que atacou as ovelhas e o David fez o mesmo com o urso. Vocês conseguem imaginar isso? Um jovem sozinho a lutar contra um leão ou com um urso? Ui, era preciso muita coragem, não era? Mas ele confiou em Deus e Deus ajudou. E assim, sabem, a fé de David cresceu ainda mais. Ele sabia que Deus estava com ele, até nas situações mais perigosas. E sabem, uma das coisas que ajudava o David a ter fé e a confiar em Deus, sabem qual era? É que o David, ele falava com Deus no seu dia-a-dia. Todos os dias ele falava com Deus. David sabia que Deus estava interessado em tudo o que lhe acontecia. Olhem, ele tinha uma harpa pequena que dava para levar às costas. Era como se tivesse uma guitarra hoje em dia e tocava e cantava enquanto olhava pelas ovelhas. Fazia isso para Deus. Não havia ali ninguém para o escutar, senão Deus. Então ele cantava sobre as estrelas, das grandezas de Deus que criou tudo. Cantava de tudo o que ele estava a aprender de Deus. E quando cantava e pensava no amor de Deus, e em como Deus é poderoso para nos ajudar, ele perdia o medo todo e ficava cheio de confiança. Sabem uma coisa, crianças? Deus, ele ama-vos mesmo muito como ele amava o David. Ele ama-vos a vocês também. E ele está sempre com vocês. Sempre com vocês. Como é que o David deixou de ter medo e confiou ainda mais em Deus? Sim, por causa daquilo que ele fazia, não é? Ele falava com Deus todos os dias, ele cantava como Deus era grande e poderoso e como ele o amava. Sim, ele sabia isso, sabem? E vocês também podem fazer o mesmo, porque Jesus também é o nosso pastor. Algumas perguntas para pensarem em família. Então, primeira pergunta. Acham que David era corajoso? Porquê? Segunda pergunta. Como é que o David deixou de ter medo e confiou cada vez mais em Deus? Terceira pergunta. Quais são as coisas que te fazem sentir medo? Será que Deus também está contigo em todo lado? E última pergunta. Como é que achas que tu podias crescer em confiar em Deus? Pensem nessas perguntas e orem em família.